Provavelmente você acha que já viu histórias perturbadoras na internet. Casos bizarros, crimes inexplicáveis, coisas que parecem ter saído direto de um filme de terror. Mas existe uma história que consegue ser pior do que qualquer roteiro já escrito. Porque ela não tem monstros, não tem criaturas sobrenaturais. Só um homem comum. O que ele fez é difícil de aceitar. Na cidade de Amsterdã, Áustria, um homem vivia uma vida aparentemente normal. Joseph Fritzen, pai de família, trabalhador, respeitado. Do tipo que ninguém jamais suspeitaria. Mas dentro da sua própria casa ele escondia algo que ultrapassava qualquer limite humano. Durante anos, Fritz construiu um porão. Mas isso não foi uma simples reforma. Ele criou um espaço totalmente isolado do mundo. Sem janelas, sem ventilação adequada, sem qualquer possibilidade de fuga. Portas de aços, códigos, barreiras. Era um lugar perfeito para esconder alguém. E mais do que isso, um lugar feito para controlar alguém completamente. Em 1984, sua filha Elizabeth desapareceu. A versão oficial, ela fugiu de casa e entrou para uma seita. Cartas começaram a aparecer, supostamente escritas por ela, dizendo que não queria voltar. E todo mundo acreditou. Mas aquilo era uma farsa, porque na realidade, Joseph Fritz sequestrou a própria filha e a trancou naquele porão. Ali, o tempo parou, sem luz do sol, sem contato humano além dele, sem liberdade, mas o pior não era só o aprisionamento. Durante anos, Fritz abusou da própria filha, repentinamente, transformando aquele porão em um inferno contínuo, sem pausa, sem saída, sem esperança. Com o passar dos anos, Elizabeth teve filhos, filhos que nasceram naquele cativeiro, sem céu, sem natureza e sem liberdade. Algumas dessas crianças passaram anos sem saber o que era o lado de fora. E isso vai além do perturbador. Isso é desumano em um nível difícil de compreender. Joseph controlava praticamente tudo: a comida, a luz, o tempo e a sobrevivência. Ele decide quando alguém comia, quando alguém podia tomar banho e quando alguém podia simplesmente existir. Enquanto isso, ele vivia normalmente na parte de cima da casa dele, como se nada tivesse acontecido. Esse é um dos pontos mais assustadores dessa história. Existiam dois mundos na mesma casa. Um normal, com rotina, famílias e vizinhos. Outro escondido, fechado, marcado por sofrimento constante. E ninguém percebeu por mais de 20 anos. Mas nenhum sistema perfeito dura para sempre. Uma das crianças ficou gravemente doente. E pela primeira vez, Fritz foi forçado a expor parte da verdade. Ele levou a criança no hospital e aquilo levantou suspeitas. E em 2008, a polícia começou a investigar. E quando Elizabeth finalmente teve chance de falar, tudo veio à tona. Cada detalhe, cada ano perdido, cada horror vivido. A polícia entrou na casa e encontrou o porão, o lugar onde uma vida inteira foi roubada. O mundo inteiro ficou em choque porque não era apenas um crime. Era uma realidade escondida por décadas, dentro de uma casa comum, em uma cidade comum com um homem comum. O homem acusado de ter mantido a filha no porão da casa por 24 anos e de ter tido 7 filhos com ela, ouviu hoje o depoimento da vítima. Os jornalistas não tiveram acesso à sala do julgamento, mas registraram essas imagens do réu. Numa gravação de 11 horas, Elizabeth descreveu os horrores dos 8.461 dias que passou no cativeiro. O monstro Josef Fritzl é acusado na Áustria de assassinato, escravidão, violação, incesto, cárcere privado e coação. O veredito deverá ser anunciado na quinta-feira. Se condenado, poderá receber sentença de apenas 1 ano ou até a prisão perpétua. No fim, Joseph foi preso, confessou e foi condenado à prisão perpétua, sem qualquer chance de liberdade. Mas isso não desfaz o que aconteceu, não devolve os anos perdidos e não apaga o sofrimento. Essa história não assusta só pelo que aconteceu, mas pelo que ela representa. O mal não precisa parecer assustador, ele pode parecer normal, pode sorrir, pode conversar, pode viver do seu lado. E talvez você nunca perceba, porque no fim, o verdadeiro terror não está no desconhecido, está no que a gente acha que conhece.